E aí galera, tudo bem? Bom, o professor está aqui hoje para te deixar uma dica, tu que vai fazer a prova da ESA, tranquilo? Sobre o Brasil colonial, o ciclo do ouro, tá? Bom, a gente tem que entender o que acontece na colônia quando é descoberto o ouro, tá? O que muda dentro da sociedade, por isso que a prova gosta de cobrar muito a questão do ciclo do ouro, porque acontece uma transição, né? uma mudança social dentro da sociedade colonial, tá? Bom, a gente tem que entender o seguinte, no Brasil colonial, antes do ciclo do ouro, a base social da nossa sociedade era uma base bipolar, ou seja, o que é a base bipolar? Era composta por quem? Pelo senhor do engenho, né, e o escravo. Pronto, né? Quando surge, né, quando acontece a descoberta do ouro, o ciclo do ouro, né, acontece o quê? Uma diversificação social. Ou seja, a sociedade da colônia passa de 300 mil habitantes, 300, 200 e poucos, enfim, um número pequeno, né, de habitantes aqui. Com a descoberta do ouro, o que vai acontecer? Vai para quase 4 milhões. Ou seja, todo mundo vai querer vir para a colônia, né? Porque até então não existia o ouro antes, existia na região da Prata. Então vai vir vice-reis, pessoas com cargos públicos, enfim, diversas pessoas vão vir para a região mineradora para fazer o quê? Caçar o seu ouro. Inclusive o senhor do engenho. O que vai acontecer? O açúcar está em crise. Por quê? Expulsaram os holandeses. Os holandeses ficaram aqui o tempo suficiente para o quê? Aprender a cultivar. Eles aprenderam a cultivar o açúcar e foram para a região das Antilhas cultivar o açúcar, um açúcar com uma qualidade bem melhor que o da colônia e fazer concorrência com o mundo exterior, né, com o comércio exterior. E aí a produção do açúcar cai drasticamente. O senhor do engenho, o que ele vai fazer? Ele vai buscar recursos, ele vai contratar mercenários, os mercenários que está sempre na tua prova, que é quem? Os bandeirantes. Quando a gente fala bandeirantes, a gente já lembra do quê? Da Guerra dos Hemoabas. O que é a Guerra dos Hemoabas? É os bandeirantes contra todo mundo. Vem! Né? Vem tranquilo. Né? Que é contra quem? Contra todo o resto da colônia que quer explorar aquele ouro, porque os bandeirantes acreditam que, como eles descobriram o ouro, eles têm direito à exploração daquele ouro ali naquela região. Tranquilo? A gente tem que entender também que antes da descoberta do ouro, a colônia, o povoamento da colônia era o quê? Um povoamento litorâneo, ou seja, apenas na região do litoral, do sul ao norte do país. Né? Por isso que tu fala, quando tu tá na tua cidade aí, vou pro litoral, deu um feriadão, vou pro litoral surfar com meus amigos. Né? Ou seja, tu tá indo pra praia. Por que tu vai pro litoral? Porque tu tá cada vez mais distante da região do litoral ali. Então tu tá entrando no interior no interior adentro, né, da colônia, que antes não tinha acontecido. Ou seja, passa a ocupação da colônia, então, litorânea, ela fica uma ocupação litorânea e uma ocupação no interior também. Calma, sei que tu vai me dizer aí. Claro, existia também, como é que eu vou te dizer, na economia auxiliar do açúcar, tá? Existia também o avanço, né, dos bandeirantes também à procura do que? Das drogas do sertão, que são chás medicinais, enfim. Mas não foi tão prático assim, não é tão prático, tão positivo quanto a descoberta do ouro, que daí muda toda a sociedade. Então, tá aí os principais pontos que tu tem que te ligar. Quais são as outras coisas também? Te liga, que a prova adora te cobrar também a atitude, né, do governo geral da metrópole de Portugal referente ao que? A exploração do ouro naquela região. Né? Ela vai querer ter o controle, o monopólio daquela exploração ali. E o que eles vão fazer? Eles vão dividir por datas. Né? Tu vai ter direito, tá, a uma parte ali daquela região para poder explorar o teu ouro. Mas tu tem que preencher diversas características, enfim, tem que ter um número exato de escravos para trabalhar para ti, porque o senhor do engenho, o que ele vai fazer? Cara, plantar açúcar é muito difícil. Por quê?
Porque tu tem que investir, né? Tu tem que produzir o ano inteiro, no final da colheita tu vai pegar o teu dinheirinho. O ouro não. O ouro tu precisa de uma peneirinha ali, uma chave de fenda e deu. Vai ali, tira teu ouro, explorou, pum, vende, deu, ganha grana. Galera, para te entender a sociedade mineradora, ou seja, para te entender a mudança da sociedade colonial quando é descoberto o ouro. Hoje, né? Na pandemia, né, que nós estamos passando. Eu vou no centro da minha cidade, por exemplo, Natal, perto do Natal. Né? Eu vou lá no centro da minha cidade, ali, aqui em Porto Alegre, perto do Natal, calorzão, 40 graus, gente pra tudo que é lado, as lojas tudo lotadas. A mulher, chip, dá oi! E aí os caras vendendo, corte de cabelo, ouro, enfim, barulhão, zoeiro, calorzão. E aí o que eu faço? Entro na Renner e na C&A pra ver roupa. Não, para pegar o ar-condicionado. Disfarce que tô vendo a roupa ali, pego, refresco um pouco e vou, né? Entendeu? E aí, cara, hoje na pandemia, tu vai no centro da tua cidade, é um deserto. É tudo fechado, né? Tem uma pessoa aqui, meia dúzia ali. Ou seja, é o contrário. O que é o Brasil colonial? O Brasil do ciclo do ouro? A colônia do ciclo do ouro? É antes da pandemia hoje, né? E o Brasil colonial é hoje na pandemia, um desertão, né? Então não tem aquela diversificação social. Então, ou seja, também preste atenção aqui agora. Né? Por que que no ciclo do ouro, no processo minerador, é o período onde teve mais escravos libertos? Ou seja, ganhou sua alforria? Porque ganhou dinheiro? Não! Não é porque ganhou dinheiro. Porque é o seguinte, te lembra que o professor falou, Portugal começa a administrar, divide por datas. Tu tem que ter 13 escravos, 17 escravos, para te ganhar uma data, direito de explorar aquele ouro, vender, enfim. E aí ele vai criar aqueles impostos. Maldito quinto dos infernos, as arrobas anuais, o imposto de captação e a famosa derrama. Né? A derrama é uma das principais por proporcionar, por ocasionar a inconfidência mineira, tranquilo? Né? Presta atenção aí. Enfim, mas por que aconteceu de muitos escravos ganhar sua alforria? Porque é o seguinte, o ouro, galera, não é o açúcar. Por quê? O açúcar tu planta, o ouro não. Ele vai acabando, né? Ele vai acabando. E aí Portugal não entende isso, ele vai aumentando os impostos, vai botando, sabe? Vai aumentando cada vez mais os impostos, enfim. E aí quando vê, ele começa o imposto de captação, que é o imposto por cabeça, né, de pessoas que tá ali explorando aquele ouro, ou seja, de escravos que estão explorando aquele ouro. Então muitos senhores, donos dessas datas, que ganharam os direitos de explorar essas datas, não tinham mais dinheiro, então eles acabavam fazendo o quê? Dando a alforria, a liberdade para os seus escravos. Te liga, tá? Galera, lembra também que é o seguinte, o ciclo do ouro, o processo minerador, ele tem a característica de pobreza, muita pobreza. Outra característica principal é o seguinte, te lembra que no início do Brasil colonial apenas duas capitanias deram certo, o restante não deu, faliu, não conseguiu a vencer as revoltas indígenas, as invasões estrangeiras, enfim, porque tinha difícil comunicação com Portugal, até chegar um socorro demorava muito, era tarde demais. E por que que isso aconteceu? Porque não existia, galera, aí uma comunicação entre as capitanias. Entendeu? As capitanias, elas eram dependentes de si, mas todas dependentes de Portugal. Entendeu? Ou seja, elas não se comunicavam entre elas. Já no ciclo do ouro, aconteceu que o que Portugal mais tinha medo, que era o quê? A comunicação entre si. Por quê? O ciclo do ouro, apesar de ser só a exploração do ouro ali, que importa, também aconteceu o quê? A comunicação entre as províncias. O sul levava tudo que era produto para a região mineradora, o norte, por exemplo, o preço da carne era lá em cima, tá? Na região mineradora, era muito caro. Então, marginais, pobreza, tudo assim, ó, de negativo naquela sociedade, entendeu? Então, te liga nisso também, a diversificação social e a pobreza. Não te ilude, não é porque é o ciclo do ouro que vai ser só riqueza. Nem todo mundo ganhou dinheiro.
E te liga que também aconteceu duas revoltas, né? Que é a revolta de Vila Rica, tá? Contra a construção da casa de fundição, e a Inconfidência Mineira. Uma é separatista e a outra é nativista. Tranquilo? Então fica a dica aí, presta atenção nesses detalhes que o professor falou, faz o teu resuminho, né, que vai dar tudo certo, segue aí a gente, compartilha com teus amigos aí, compartilha esse vídeo, curte, enfim, essa é a dica, desejo um sucesso para todos vocês, segue o senhor aí, um abração, tudo de bom, tá bom?